A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, espero que estejam todos bem. Hoje, nosso devocional dará sequência à nossa série Jesus é Inevitável. E nós estamos meditando no Evangelho de Mateus. Hoje será capítulo 3, versículo 1 ao 13, que diz o seguinte: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E esse João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Nesse instante em que nós estamos vivendo esse isolamento social, no mundo caótico como se encontra, pode haver a pergunta: quem poderia acabar com tudo isso rapidamente? Quem é que poderia reajustar toda a situação em que vivemos? Quem é que tem o poder de colocar o trem de volta aos trilhos, voltando tudo à sua normalidade? Quem pode restaurar o padrão da vida inicial, que é o relacionar-se, mostrar afeto, demonstrar carinho e acabar de vez com esse isolamento social? Quem pode fazer isso? Se essa pergunta fosse feita a João Batista no primeiro século da nossa era, ele não hesitaria em responder. Pelo contrário, ele diria: eu sei de alguém. Na verdade, eu vim anunciá-lo. Jesus, o reconstrutor de caminhos antigos já perdidos e o construtor de novas histórias. Naquele tempo, eles não estavam vivendo uma epidemia de um vírus infeccioso como nós estamos vivendo. Mas eles estavam vivendo um outro tipo de epidemia que era tão contagioso quanto este e tão danoso para a vida quanto este. Não feria diretamente o corpo, mas feria diretamente a alma e o coração. E qual era esta epidemia que eles sofriam? A apostasia. E para mostrar isso, Mateus começa escrevendo: e naqueles dias. A forma comum no Antigo Testamento de se fazer uma denúncia era começar desse jeito. Por exemplo, Juízes capítulo 19, versículo 1. Juízes 21 e 25 vai dizer: E naqueles dias que não havia rei, e cada um fazia aquilo que lhe parecia por bem, e os juízes julgavam as causas. Ou então, uma denúncia de um juízo eminente, como Isaías, capítulo 27, versículo 1. Mateus vai pintando um quadro com leves e sutis pinceladas, construindo a imagem de João Batista, correlacionando com outro profeta do Antigo Testamento. João Batista, que não tem esse nome porque herdou de sua família, mas sim pelos seus atos de batizar, está no deserto. E no Antigo Testamento, os profetas julgavam ser necessário sair dos limites da cidade para que não fossem poluídos ou contaminados com a apostasia do povo. João está da mesma forma pregando o arrependimento para todos sem exceção, pois é chegado o reino dos céus. Todos os judeus tinham a plena convicção de que Deus estava no controle de tudo, que Deus ordenava todas as coisas, mas ainda assim eles oravam todos os dias pedindo para que Deus estabelecesse o seu reino na terra. João está neste momento demonstrando que o Senhor não havia se esquecido do seu povo. E mais, como eles estavam num período de apostasia,
Eles pouco acreditavam que a voz de Deus poderia ser ouvida por outros profetas naquele tempo. E somente até Malaquias Deus falara com o povo, depois Deus não falou mais com seu povo. Mateus quer mostrar para a gente que João Batista era sim um profeta e que ele estava anunciando a vinda, a chegada do reino de Deus através de Jesus Cristo. Porque para o reino de Deus se estabelecer, Jesus Cristo é inevitável. Mateus faz menção da profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Preparai o caminho. E aqui é válido salientar uma coisa. As estradas antigas, elas demandavam que fosse feito um ajuste no terreno para que elas ficassem retas e planas. E os antigos reis, principalmente os do Oriente, eles não passavam enquanto não estivesse dessa forma, plana e reta. O que Mateus está indicando, João Batista está preparando o caminho, preparando os corações para receber o Rei da Glória. Precisamos ajustar nossa caminhada para que o Rei da Glória passe por ela. João não quer apenas passar uma mensagem ao povo, mas ele quer mexer com a sua memória afetiva, coisa que estava vívida na mente do judeu. E para isso, ele começa dizendo que o vestido era como de pelos de camelo. Segundo a Reis, capítulo 1, versículo 8, Elias é apresentado como um homem que estava vestido com pelos de camelo e cinto de couro. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. A dieta de pessoas muito pobres daquela época. Entretanto, vale lembrar, 1 Reis, capítulo 17, versículo 6, uma situação em que o profeta está escondido, guardado, e Deus ordena que os corvos alimentem ao profeta Elias. Também nós podemos lembrar daquele episódio do Êxodo, onde Deus mandava o maná e também manda a carne, demonstrando que Deus sempre vai mandar a provisão daquilo que é necessário. Nem sempre Deus mandará o banquete, mas sempre o necessário Deus estará provendo na vida daqueles que o servem. Toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, judeus e gentios, todos subiam para ser batizados por esse homem. Os pagãos, quando se convertiam ao judaísmo, deveriam se batizar para demonstrar arrependimento. Deveriam deixar suas práticas antigas e começarem a adotar as práticas dos judeus. Mas aqui, a demonstração é que todos vinham se batizar com João. No versículo 7 vai dizer que os fariseus e os saduceus também vinham para esse batismo. Mas antes de falarmos sobre isso, ele está em pé em frente ao rio Jordão. E esse rio tinha uma tamanha importância para Israel, porque, novamente, no contexto onde os mais antigos possivelmente poderiam pensar: Deus não levantará mais ninguém como Moisés, nós não vivenciaremos mais a abertura do mar. Ou, por conta do tempo, aqueles que ficaram para trás já não estavam juntos, aqueles que vivenciaram aquele momento já não estavam juntos, e os mais novos não tinham essa experiência com o Senhor, ou não acreditavam, ou não se lembravam. Então, em Josué capítulo 3 e capítulo 4, ele vai ter a abertura e vai dizer que passaram com pés a seco. Josué 3 e 5 vai dizer que eles deveriam se santificar, porque o Senhor ali passaria. E Josué 4, versículo 7, vai dizer também que eles deveriam estar preparados, porque a arca do concerto passaria ali. A imagem possível que Mateus pode estar nos indicando é que a arca do concerto passaria pelo Jordão mais uma vez, e não seria João Batista, mas sim Jesus Cristo. Então os fariseus, muitos fariseus e saduceus iam também ter esse batismo. E dizia-lhes: raça de víboras! E aqui é importante nós pararmos um pouquinho. Ser chamado de cobra, de víbora, não era uma coisa legal naquele tempo, como não é nos dias de hoje. Entretanto, a raça de víbora era uma coisa um pouco pior. Quando você chama alguém de cobra, de víbora, você está dizendo que ela é traiçoeira, que ela é enganosa. Mas raça de víbora está assemelhando a quase a um psicopata, alguém sem alma, sem coração. É isso que raça de víbora significava. Por quê?
Existia uma tradição antiga que dizia que algumas espécies de víboras, no momento em que estavam nascendo, elas comiam a sua própria mãe de dentro para fora no momento do seu nascimento. E matar pai e mãe no mundo antigo era um crime hediondo. João Batista está comparando aqueles homens que achavam que viviam da forma mais correta possível à raça de víbora, a psicopatas, a pessoas sem alma e sem coração. Então ele diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque o arrependimento significava o distanciamento das suas práticas antigas. Você deveria deixar de viver como você vivia antes e mudar totalmente a sua vida. O que é mais doido dessa parte é que os fariseus eram conhecidos por questionar se as pessoas estavam deixando os seus pecados ou não. Se elas não estavam deixando os seus pecados, isso significava que elas não tinham se arrependido. Mas o que João está dizendo e o que Mateus também está nos dizendo é que esses fariseus que acreditavam que estavam vivendo uma vida plena não se arrependiam dos seus pecados. E ele fala para que não se apegue à questão de ser filho de Abraão, para que não se apegue a essa questão da descendência de Abraão, pois isso não o salvaria. Esse não era o método de Deus salvar as pessoas apenas por ser descendentes de Abraão. E se assim o fosse, Deus salvaria muitos e muitos, não só os judeus. Eles estão tão enganados que se fosse nessa régua que eles propõem, então Deus deveria salvar um monte de gente, porque depois dos exílios, depois do cativeiro no Egito, a nação judaica se misturou muito e muito provavelmente outras nações tinham descendentes também de Abraão. E ele faz um trocadilho, como nós dissemos aqui, eu acho que no nosso primeiro devocional, ele faz um trocadilho com a palavra pedra e filhos. Ele diz: dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Por que é um trocadilho? Porque na língua aramaica, que provavelmente é a que João pregara esse sermão, a palavra ben, que significa filho, parece muito com a palavra even, que significa pedra. Eu sei que pronunciando não parece, mas a escrita é muito parecida. Então, ele diz que Deus, o Deus do impossível, que afinal de contas fez o homem do pó da terra e a mulher da costela do homem, não teria dificuldade alguma de fazer das pedras filhos de Abraão. E também, pedras eram utilizadas no Antigo Testamento para significar o povo de Deus, como no livro do Êxodo, como Josué capítulo 4 também assim fala. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O fruto era uma metáfora muito utilizada no Antigo Testamento. Então eles conseguiam compreender quando se falava uma metáfora como essa. Eles compreendiam duas coisas muito importantes. A primeira delas é que o fruto, ele demandava tempo. Não se podia ter um fruto do dia para a noite. Fruto não nascia assim. Fruto precisava ser semeado, precisava ser regado e cuidado para que pudesse nascer. E a segunda coisa é que o fruto não serve para a própria árvore, mas serve para aqueles que se servem da árvore. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno nem de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João encerra sua mensagem aqui falando sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Se nós olharmos a mensagem como um todo, o fogo aqui não é uma coisa boa, como nós estamos costumeiramente lendo nas nossas igrejas ou na nossa compreensão. Na verdade, João está mostrando que o fogo aqui é uma coisa ruim, porque aqueles que demonstram frutos de arrependimento serão imergidos no Espírito Santo. Entretanto, aqueles que não demonstram arrependimento serão lançados e submersos no fogo. E o fogo, no antigo mundo, a sua maior função é fazer a separação. Por exemplo, 1 Coríntios 3,13, Paulo diz: e o fogo provará a obra de cada um. 1 Pedro 1,7, Provérbios 17,3. Todos eles mostram que o juízo eminente faria com que aqueles que não tivessem boas obras ou não tivessem frutos de arrependimento seriam jogados, lançados no fogo. João não está prometendo um novo tipo de avivamento.
nem tampouco um novo caminho. Pelo contrário, ele diz que aquele que foi prometido está a caminho. E este reconstruirá os caminhos já destruídos pelos nossos pecados ou esquecidos pelos nossos pecados, nossas mazelas. E ele reconstruirá esses caminhos. E para as pessoas que se arrependerem, ele construirá uma nova história. Nós não somos dignos nem de levar as sandálias dos seus pés. Isso era algo que o servo fazia pelo seu senhor. O discípulo servia sim aquele a quem ele seguia, mas a função de carregar as sandálias era apenas de um escravo ao seu senhor. E João, o homem que Jesus mesmo vai dizer que foi o maior profeta entre todos os homens, dizia que não é digno nem de carregar a sua sandália. A verdade, irmãos, é que nós precisamos ter essa compreensão. Nós não somos dignos nem de carregar a sandália dele. Por isso é um privilégio enorme servir a Jesus Cristo, porque o caminho que já foi perdido há muito tempo, que era obedecer a Deus, ele nos dá essa oportunidade através da sua graça divina, para que nós possamos obedecer a Deus. Jesus Cristo é inevitável. Ele é o reconstrutor de antigos caminhos e o construtor de novas caminhadas. Jesus é inevitável. A palavra espírito, tanto no grego quanto no hebraico, elas podem também ser compreendidas, dependendo do seu contexto, como o vento. Talvez o profeta esteja também nos lembrando que as coisas vazias são levadas pelo vento e as coisas sólidas permanecem, assim como o Salmo 1, versículo 4. A água que João batizava somente toca a superfície, ainda que purifique, não toca o interior, o coração. O que ele está dizendo é que o Espírito entra e faz aquela separação que pode ser até chamada de indivisível, mudando o comportamento das pessoas, transformando cada um de nós. Onde quer que o Espírito opere, ele atinge o coração. E com isso produz vida. E o fogo, envolvendo esse objeto ou qualquer objeto, ele pode moldar como pode destruir. Jesus Cristo é inevitável. E é isso que João está dizendo. Jesus Cristo é inevitável para toda a humanidade, pois chegará um dia que nós nos depararemos com Jesus e ele estará na sua posição como justo juiz e ele olhará para cada um e para uns ele dirá: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Quanto para outros ele dirá: vinde bendito de meu Pai, possuir o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Jesus Cristo é inevitável para o fim de todos, pois neste fim deste plano você pode ter um tormento terrível, ou você pode ter uma vida infinita que começa aos braços de Jesus. Jesus Cristo é inevitável. Com isso, eu convido a você a pensar o que você tem feito da sua vida e o que você pretende fazer da sua vida. Esse vírus vai passar. Esse isolamento que se faz necessário hoje vai acabar. E depois que tudo isso acabar, o que você vai fazer? Talvez você tenha feito promessas nesse isolamento, você tenha mudado seus hábitos, você tenha se achegado mais perto de Deus. A minha pergunta é: quando acabar, o que você vai fazer? Porque no final de tudo, Jesus Cristo é inevitável. Tanto para aqueles que decidiram viver por Ele, quanto para aqueles que decidiram virar as costas para Ele. Jesus Cristo é inevitável. Você que está vendo esse vídeo agora e reconhece que necessita de Jesus Cristo, eu te convido a orar. Isso não é um apelo para que você se converta, mas é um lembrete. Assim como João estava lembrando, eu quero lembrar você que Jesus Cristo é inevitável. Se você quer voltar e reconstruir os seus caminhos, Ele é inevitável. E se você quer, a partir de então, construir novos caminhos, Ele é inevitável. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais uma vez o Senhor me permitir poder falar um pouco mais da sua palavra. Minha oração é que o Senhor nos abençoe e nos ensine. Nós precisamos viver conforme a tua palavra nos ensina.
O Senhor é o Deus Santo Poderoso, o justo juiz e aquele que através do seu amor e através do cumprimento da promessa feita por Deus, que entregou a sua vida para que eu pudesse ter vida, que o Senhor fez aquele sacrifício salvífico para que eu pudesse ter uma nova chance. Então, minha oração, Senhor, me ensine a me importar, me ensine o meu agir, o meu falar, o meu tocar, o meu abraçar quando tudo isso parar, quando tudo isso acabar. Me ensine como eu devo tratar as pessoas, me ensine como eu devo viver a minha vida, porque a verdade, Senhor, é que eu não sei cuidar de mim mesmo. Eu não sei cuidar de mim mesmo. Fale, Senhor, comigo a cada dia. Renove, Senhor, as minhas forças e me ensine a caminhar nos teus caminhos. Essa é a minha oração neste dia. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.